Ok, pessoal, olá, sejam bem-vindos todos a mais uma videoaula em nosso canal. E hoje nós vamos falar de um tema essencial para o processo, que são as provas. Então vejam só, tudo que se faz no processo é a busca de elementos que possibilitem, caso comprovados, que se derrube a presunção de inocência. Do contrário, o réu deve ser decretado inocente. Então vejam só, tudo no processo, ele age em torno, ele está ao redor aí da prova. Então todo argumento processual, tudo que se fala no processo tem que ter como substrato a prova. O que é argumentado sem prova, a não ser que seja uma argumentação jurídica, tá? Não tem validade processual. Então a prova, nesse sentido, ela se torna o ponto central do processo penal. Então veja, quando a gente fala que há o contraditório é sobre as provas. Quando a gente fala que há ampla defesa, diz sobre a possibilidade de provas. Quando a gente fala de presunção de inocência, tem relação direta com a prova. Então a prova é um dos elementos centrais que existem aí no processo penal. Então olha só, nós vamos dividir a temática prova em 3 aulas aqui no canal. Então vocês vão ver primeiro aí a teoria geral da prova, que é a temática que nós vamos estudar hoje. Então hoje nós vamos estudar teoria geral da prova. Logo mais nós teremos o primeiro vídeo da sequência, que vão ser as provas em espécie. E aí nós vamos ter o estudo do corpo de delito. E na terceira aula, nós vamos ter as outras provas previstas aqui no Código de Processo Penal. Então vejam, o estudo que a gente faz aqui, eu sempre repito, é o estudo de graduação. Então no inventário, a gente estuda as provas do Código de Processo Penal. Existem outras? Sim, claro. Existem outras provas, tá? Que são previstas em outras legislações. Então nós temos a interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal. Então temos diversos, agente filtrado, então temos diversos outros meios de produção de prova que são previstos em outras legislações. Aqui nós vamos estudar o substrato básico, que é a previsão do Código de Processo Penal. Então 3 aulinhas para a gente completar essa temática, e a de hoje vai ser teoria geral da prova. Então procurem aí depois no canal, que nós vamos ter ao final 3 videoaulas sobre essa temática. Então olha só, topografia do que nós vamos ver. Então vejam só, nós temos as disposições gerais do artigo 157 ou 155 a 157, é o que nós vamos estudar hoje. Então nós vamos estudar um pouco desses dispositivos e um pouco do que tem doutrina e jurisprudência sobre a teoria geral de prova, dando a vocês o primeiro elemento, fundamento, para que a gente venha estudar as provas em espécie. Nós temos aí o corpo de delito e cadeia de custódia, que é uma matéria interessantíssima que vai vir um segundo vídeo. E essa temática, corpo de delito e a cadeia de custódia, ela foi alterada e, aliás, foi acrescida pela 13964, pela lei anticrime, em específico no que tratou da cadeia de custódia, que é basicamente a história desse vestígio que se torna prova no processo. É histórico dele, aonde ele surgiu, como que ele entrou no processo e por quem ele foi manipulado. Isso é importantíssimo. É uma temática nova que nós vamos estudar aqui em uma aula própria, tá? O interrogatório, confissão, declarações do ofendido, testemunhas, reconhecimentos de pessoas e de coisas também, acariações, vamos ver os documentos e suas implicações nas provas, o que é o indício em matéria probatória também, e a busca e apreensão. Então, olha só, isso aqui é a nossa temática e são os artigos que nós vamos estudar nessa e nas 2 próximas aulas que nós vamos ter acerca da prova no processo penal. Tá certo? Então vamos lá, olha só. Primeiro, eu vou trazer algumas reflexões em termos de questões aqui. Então, em forma de questões, vamos pensar no para que de uma prova. Para que serve uma prova? Olha só, a prova no processo penal, ela aponta para o passado.
A prova é uma peça de um quebra-cabeça que chama-se fato penalmente relevante. Então veja, eu vou dar um exemplo para vocês. Alguém está sendo acusado de subtrair um celular de outra pessoa, furto. Uma prova de uma testemunha que fale, olha, eu vi o acusado passar correndo com o objeto na mão. Vejam, é uma peça no quebra-cabeça que vai permitir uma recognição daquele fato pretérito. Então vejam, é uma peça que talvez isoladamente ela não consiga demonstrar que o fato aconteceu daquela forma. Então olha, a pessoa estava correndo com o objeto na mão próximo ao horário do furto. Significa que ela furtou? Vejam, só essa prova não seria suficiente. Talvez uma segunda prova que falasse, olha, eu vi ele correndo para aquela rua. E uma segunda testemunha que falasse, olha, eu vi ele entrando nessa rua com o celular. Então uma primeira viu ela furtando o celular e uma segunda viu ele correndo em outra rua com o celular. Então, olha só como se constrói essa recognição através de peças, que são as provas. Então, as provas juntadas, elas formam um quadro. E se esse quadro convencer o magistrado além da dúvida razoável, leva à condenação. Se o quadro ficar incompleto, pelo princípio do indúbio pro réu, ele leva à absolvição do acusado, tá? Então, olha só, eu já respondi a segunda pergunta. Para quem? Para quem são direcionadas as provas no processo penal? E vejam, o que se busca convencer com o processo é o juiz. Então busca-se convencer o juiz de que um fato aconteceu, e a acusação que deve comprovar isso, ou para a defesa é suficiente que o juiz permaneça em dúvida, em dúvida pro réu, ou que seja provado cabalmente que o réu não cometeu um crime. Então, todas as provas, elas apontam para o juiz. Elas apontam na busca de convencer o juiz dos argumentos trazidos para dentro dos autos do processo penal. E quem que faz essa produção probatória? Por quem? Então, olha só, em um sistema acusatório, em um sistema adversarial, quem deve fazer o input probatório devem ser as partes. Quem busca convencer é que traz as provas para os autos. Então, acusação e defesa vão fazer um input processual que vai lastrear os seus argumentos na busca do convencimento do magistrado. Então, vejam só. A acusação fala que fulano agrediu cicrano. A defesa fala, não, ele se defendeu de uma injusta agressão. Por si só, o que eu estou falando aqui são argumentos que podem ou não convencer o juiz. Mas legalmente, esses argumentos devem estar fundados em provas. Olha, o advogado fala, olha, tem uma câmera que mostra meu cliente sendo agredido injustamente. E aí ele tentou repelir o ato. Vejam, é uma prova da defesa, uma prova documental, aquela filmagem. Já a acusação fala, não, olha, a filmagem começou depois que o seu cliente já havia começado a agredir. Então, vejam, o cenário vai se adequando e o convencimento, por consequência do magistrado, vai mudando a depender das provas que se somam aos argumentos. Então, um argumento sem uma prova é um argumento vazio. Então, os argumentos devem se lastrear em provas. E provas que existam nos autos do processo para serem contraditadas, gente. Nós vamos ver isso. Para que servem as provas? Então, eu já falei, as provas servem para montar esse quebra-cabeça, que é o fato penalmente relevante. Então, o caso penal, o processo penal, ele discute se um crime aconteceu e quem cometeu, autoria e materialidade. E além disso, nós temos as discussões que entornam essas duas principais, que são as circunstâncias do crime. Então, as provas, elas vão comprovar esses elementos.
permitindo a recognição aproximada. Porque vejam só, é impossível se remontar à realidade em sua totalidade. Então tenta-se buscar o mais próximo possível dessa realidade, juntando-se provas que vão remontar aquele fato histórico, aquele passado, que é o crime. Para quem? Então elas vão servir para o convencimento do juiz, eu já falei, né? Para quem, tá? E por quem? Então, para quê? Reconstruir o fato histórico, para quem? Para o juiz e por quem? Pelas partes, tá? Na verdade, os slides estão repetidos, tá? Então, olha só, slides repetidos. Momento processual. Então, as provas elas vão ser produzidas no inquérito ou no processo penal. Então, nós temos a investigação preliminar, que serve exatamente para preservar e juntar provas, e nós temos o processo. Então, olha só, no processo que nós vamos ter a juntada de provas, efetivamente. No inquérito, nós vamos ter nomes diferentes. Preste atenção. Então, o que se produz no inquérito policial? No inquérito se produz elemento informativo. Então, essa é a regra do inquérito, que as diligências tenham como decorrências elementos informativos. Então, por exemplo, um delegado que escuta uma testemunha no inquérito. Aquilo é um elemento informativo. Por quê? Porque ele não tem valor probatório total, completo. Então, olha só, são assemelhados às provas, são quase provas, eu posso falar assim. Não são provas porque não são produzidos no âmbito do contraditório e ampla defesa. Então, olha só, os elementos informativos produzidos no inquérito, eles devem ser refeitos no âmbito do processo penal. Então, os elementos informativos são indicações de provas. São indicações de provas que vão poder ser produzidas no processo, aí sim, para serem utilizados pelo magistrado. E olha só, os elementos informativos, eles não podem ser utilizados exclusivamente para condenação. Então, uma oitiva de uma testemunha no inquérito não pode ser utilizada exclusivamente. Por quê? São quase provas. Mas a palavra exclusivamente permite que ela seja utilizada junto a outras provas. Então vejam, se o juiz tem um quadro parcial da culpa por conta de provas produzidas no processo, e a dúvida dele é sanada com um elemento informativo, ele pode justificar a sua condenação no elemento informativo somado às provas do processo. Então, vejam, o Código de Processo impede a utilização exclusiva dos elementos de informação para condenação. Para que mais que servem os elementos de informação? Então, olha só, para medidas cautelares, sejam elas reais ou pessoais, para medidas assecuratórias, para justificar o recebimento da denúncia e o início do processo penal, para justificar a pronúncia. Então, toda uma sorte de decisões judiciais, elas podem ser tomadas tão somente com base nos elementos informativos. O que não pode é, exclusivamente o elemento informativo, servir para a condenação, para a sentença, na verdade, do juiz, tá? Então, há uma importância, mas há uma mitigação por conta da produção ser feita em um processo inquisitório, com relativo contraditório, tá? E pouquíssima possibilidade de ampla defesa. Então não é ampla defesa, é uma defesa mitigada, tá? Já as provas cautelares, elas são produzidas no inquérito policial. E olha o nome, cautelar. É uma prova produzida por cautela. Por que por cautela? Porque caso ela não seja produzida naquele momento, não haja a cautela de produção naquele momento do inquérito, ela vai ser perdida. Então um exemplo clássico aí é a interceptação telefônica. Então, tem-se conversas que comprovem o cometimento de um crime, por exemplo, e aí faz-se o pedido, autorizado judicialmente, produz-se aquela prova no âmbito do inquérito policial. Então, evita-se o perecimento no tempo. E vejam, o contraditório que elas vão sofrer vai ser diferido. Elas vão ser contraditadas no âmbito do processo após iniciado. Então, vai se debater, por exemplo,
que não foi falado aquilo, foi descontextualizado, que a voz não é da pessoa, enfim, os debates vão ser secundários, tá? Ou se seguiu ou não a formalidade, por exemplo, né, o pedido judicial e assim por diante. Então, elas podem ser utilizadas somente para condenação. Então, vejam a importância que o inquérito também tem. Pode-se o inquérito e o juiz fundamentar uma decisão condenatória com base em provas cautelares e elementos informativos produzidos tão somente no inquérito, desde que, tomem cuidado, tenham sido submetidos ao contraditório lá no processo. Então daqui eu já começo a colocar para vocês uma ideia de que a prova só pode ser usada pelo magistrado, eu brinco dizendo, a prova só está madura para ser colhida para uma sentença quando ela é exposta ao contraditório. Então vejam, não importa se ela foi produzida no inquérito ou no processo, mas ela deve ser exposta ao contraditório para poder então ser utilizada para uma sentença do Poder Judiciário, tá? Para uma decisão final do Poder Judiciário, não só sentença, acórdão também, não é? O que mais que pode ser produzido no inquérito? A prova não repetível. O nome já diz, é uma prova que impossibilita a repetição. Então imagine, uma pessoa que foi alvejada por disparo de arma de fogo. Se não for feita a perícia para identificar ângulo de entrada e de saída, distância do disparo e todos esses detalhes, se o disparo que ocasionou a morte ou se a pessoa já estava morta, enfim, se não for feita a perícia naquele momento, não tem como guardar o corpo para que isso seja produzido no âmbito do processo. Então, a prova não repetível, sendo bem ilustrada pelas perícias em geral, aí, que nós vamos estudar lá no corpo de delito, elas são produzidas no inquérito e podem ser utilizadas para a decisão final no processo, desde que, repito, sejam expostas ao contraditório. Então, uma perícia exposta ao contraditório vai se discutir, por exemplo, o método usado para aquela conclusão, se foi correto o cálculo, se aquela lesão mesmo, aquela tatuagem gerada na marca de disparo, se ela realmente condiz com o que diz a medicina legal, enfim, são os detalhes técnicos que podem ser discutidos no âmbito do processo penal, tá? Então o contraditório vai ser diferido também, vai ser postergado, e essas aqui não dependem de autorização judicial. O delegado que determina a realização da perícia, tá? Então o delegado determina aos peritos que façam aquela perícia. E olha, nós vamos ver que o delegado inclusive coloca os questionamentos que os peritos vão ter que responder, sendo possibilitado também, no caso da defesa, no inquérito, já ter um advogado que esse proponha perguntas para que os peritos respondam, tá? Provas antecipadas, por sua vez, são a possibilidade de antecipação do contraditório. Então antecipa-se todo o rito de coleta de prova que seria feita na etapa processual. Então eu vou dar um exemplo aí. Isso aqui depende de autorização judicial. Então não é o contraditório diferido, é o contraditório antecipado. Vou dar um exemplo. Uma testemunha-chave de um crime que precisa ser ouvida. Mas ela chega para o delegado e fala: olha, excelência, eu vou me mudar para os Estados Unidos, certo? E não sei se vou ter condições aqui de ser ouvidas nesse inquérito. Então, verificando-se pela impossibilidade de ouvi-la em ocasião futura, é peticionado em juízo para que se faça aí a oitiva dela antecipada, que se colhe aí o termo de depoimento dessa testemunha de forma antecipada. E aí vai ter um contraditório antecipado. Vai estar presente o advogado de defesa, o promotor de justiça e o juiz, fazendo-se o procedimento que nós vamos estudar aí para oitiva de testemunhas, tá? Então o contraditório é antecipado. Como está exposto ao contraditório, mais uma vez, a prova exposta ao contraditório permite ser utilizada aí para a decisão final, para a resolução do caso penal, no caso do processo. Então, olha só, isso aqui reflete o que eu falei,
Então, a prova madura, a maturidade da prova, ou seja, a aptidão da prova para ser utilizada na resolução do caso, com a entrega da prestação jurisdicional, ela se dá quando aquela prova é exposta ao contraditório, ainda que o contraditório seja postergado ou antecipado. Então, o que importa para que o juiz possa utilizar essa prova na sua decisão final? Que ela seja exposta ao contraditório. Então, o grande lance é que a prova só está madura para ser colhida para sentença ou para o acórdão quando exposta ao contraditório. Conforme o artigo 155, gente, há exatamente isso. Olha só, o juiz poderá fundamentar sua decisão na prova produzida em contraditório judicial. Então, só a prova produzida em contraditório judicial pode ser utilizada pelo juiz na sua decisão final ou pelo tribunal na sua decisão. Enfim. Contraditório às provas. Então, olha só, as provas servem para consubstanciar argumentos, como eu falei. Então, um argumento utilizado no processo, ele deve se lastrear em uma prova. Então, a prova que traz o fundamento para qualquer tipo de argumentação. Então, na decisão, o artigo 315, parágrafo 2º, lá no inciso 4º, ele fala, olha só, o juiz vai ter que enfrentar todos os argumentos de acusação e defesa. Como um argumento descolado de prova não tem serventia nenhuma processual, a não ser que seja argumento jurídico, que aí vai incidir em outro ponto, tá? O juiz vai ter que falar os porquês também de refutar uma prova e utilizar outra para a sua decisão. Então, em nosso sistema, por força constitucional, artigo 93, inciso 9º, o juiz é obrigado a fundamentar suas decisões. O 315, parágrafo 2º, ele trouxe mais elementos para isso. Então, correlacionando esse dispositivo com a ideia do sistema probatório, vejam só, o juiz deve refutar os argumentos que ele não concorda para a sua decisão e, consequentemente, as provas que lastrearam esse fundamento. Então, vejam só, a construção de uma decisão na entrega da prestação jurisdicional é algo extremamente complexo, gente. Não é algo simples. Então, não é só decidir. É decidir combatendo os argumentos, e o que consubstancia os argumentos, que são as provas. Então, isso é o verdadeiro sistema adversarial. Isso é o verdadeiro sistema de exposição contraditada. Ok? Ônus da prova. A quem cabe o ônus da prova? Então, olha só. Nós temos em nosso sistema constitucional a presunção da inocência. Todos nós temos a presunção de sermos inocentes até que seja provado o contrário. Na Constituição, mais especificamente, é o princípio da não culpabilidade, da não culpa, né? Então, a culpa só advém da comprovação de que foi cometido um determinado fato, tá? Então, a culpa advém dessa comprovação. Então, veja, a culpa não advém de argumentos, ela advém da comprovação. Então, a culpa, a perda da presunção legal de inocência, ela se dá com lastro em provas. Então, por isso que eu falo da importância das provas. Então, o ônus da prova em nosso sistema processual penal é inteiramente do acusador. Vejam só, então o artigo 156 fala que é o acusador que tem que comprovar a culpa, tá? Ele que tem que afastar a presunção da culpa. Então, ele tem que trazer provas o suficiente que, somadas à sua argumentação, afastem qualquer dúvida razoável do magistrado. Acontecendo isso, temos uma condenação. Se não afastar as dúvidas razoáveis, se o juiz mantiver-se em dúvida, ele deve absolver o acusado, tá? Então, olha só, o que a defesa faz nesse papel? Então, obviamente, a defesa vai tentar manter o magistrado em dúvida. Então, a defesa ela vai buscar primeiro descredibilizar as provas produzidas pela acusação. Então, um exemplo da interceptação telefônica. É feita a interceptação, a acusação está com essas provas, lá está sendo falado por uma pessoa que
está traficando drogas, mas, veja só, mas a defesa tenta comprovar, por exemplo, que aquela não é a voz do seu cliente, do acusado. Ou tenta pelo menos deixar em dúvida razoável. Olha, o telefone não está no nome do meu cliente, a voz não é parecida, eu trago aqui um laudo que mostra que a voz é diferente, o espectro de onda, enfim. Qualquer argumento que deixe o juiz pelo menos em dúvida. Porque se assim acontecer e mantiver-se uma dúvida processual, uma dúvida razoável, claro, processual, o juiz vai ter que, obviamente, absolver. Olha, gente, dúvida não razoável, ela não serve, viu? Falar, olha, é a voz do meu cliente, mas ele foi abduzido por seres, né? Ou foi colocado um chip na cabeça dele, fez com que ele falasse falasse tudo aquilo que foi dito. Enfim, não é razoável uma dúvida desse tipo. Então a dúvida tem que ser razoável. Mas a defesa também pode agir conseguindo provas negativas, né? Então provas que comprovem o não cometimento. Então o álibi, por exemplo. Então se a acusação fala que um determinado acusado cometeu um crime em um determinado local em uma hora certa, então 10 horas da noite, a defesa pode falar, olha, às 10 horas da noite eu tenho essa prova, esse vídeo que meu cliente estava em outro lugar. Então a defesa pode trazer um álibi, uma prova negativa, uma prova que refute absolutamente o argumento da acusação, tá? Então, no nosso sistema, que pretende ser acusatório, mas ainda não é, há ainda uma terceira possibilidade. Então veja, o natural, quem produz a prova é acusação e defesa. Isso é o natural em um sistema que se pretende acusatório. O nosso sistema que só pretende ainda, e ainda não é de todo acusatório, até porque foi suspenso o artigo 3A do Código de Processo Penal trazido pela Lei Anticrime, que expressamente dizia, olha, inauguramos o sistema acusatório, então está suspenso. Então, em nosso sistema que se pretende, mas não é acusatório, ainda existem dispositivos, como o do 156, que permite que o juiz, veja só, o julgador produza provas, o que é absolutamente contrário ao sistema acusatório. É aquela ideia de que quem julga não produz prova. Por quê? Porque a prova é feita para convencer. Imagine a dificuldade de alguém que vai julgar ele mesmo produzir provas. E aí a crítica de muita gente, por exemplo, é um inquérito aberto no STF, em que o juiz que vai julgar, a corte que vai julgar, tem um inquérito em que ela mesma produz as provas. Então veja, se a prova é para convencer, quem produziu já está convencido. E se quem produziu vai julgar e já está convencido, não existe processo, existe apenas uma farsa. Percebem? Então é bom para que a gente entenda ainda as falhas que o nosso processo tem em chegar ao que é pretendido para ele, tá? Então veja, no nosso processo o juiz pode produzir prova ainda que antes de iniciar o processo, se ele julgar que elas sejam urgentes e relevantes. E aí o código tenta dar uma eufeminizada na questão, falando, olha, desde que seja proporcional. Mas, gente, nunca é proporcional quem vai julgar produzir prova, porque quem produz com uma convicção que não vai ser alterada. Então incide-se aí até o fenômeno aí da dissonância cognitiva, em que alguém que já decidiu algo não vai decidir contrário à própria decisão. Veja, é um paradoxo, não é? É um paradoxo, tá? E no processo o juiz também pode, para dirimir dúvida relevante. Então vejam, ao mesmo tempo que nosso processo fala, no 386 aqui, se houver dúvida, o juiz deve absolver, e na Constituição fala isso também, né, implicitamente, claro, como decorrência, no artigo 156 fala que o juiz, na dúvida, ele pode buscar provas. Então vejam, sempre essa dúvida vai ser contrária ao réu. Porque percebem, se o juiz tem dúvida com as provas trazidas pela acusação que o réu é culpado, ele deveria absolver. Se ele não quer absolver, ele recorre a esse dispositivo e fala, eu vou procurar provas para dirimir dúvidas. E, obviamente, essas provas vão ser para refutar a inocência. É ruim porque isso macula a necessária imparcialidade. Faz com que o juiz que seja
o alvo das provas, a quem se direciona as provas, se torne quem produz as provas. Então, produzir a si mesmo. É como um diálogo no espelho, né? Não é diálogo, é monólogo, né? Pois bem. Para que a gente entenda, então, as terminologias da construção do conjunto probatório, olha só, trouxe alguns conceitos para que a gente apresentasse aqui. Prova é o elemento pelo qual se mostra a veracidade de um fato. Então, olha, se eu argumento que existe um fato, esse meu argumento ganha solidez através de uma prova, que aponta, como eu já falei, que tem como destinatário o magistrado, tá? Então, a prova é um elemento pelo qual se aponta a veracidade de uma argumentação, tá? Elemento de prova é o fato em que reside a convicção do juiz. É o resultado da prova. Então, é o fato apontado. É o elemento que se deseja provar. Então, se eu quero provar que uma pessoa esteve em um determinado local, numa determinada hora, veja só, o comprovante da compra que essa pessoa fez nesse local pode ser um elemento de prova. Percebe? Então, eu quero comprovar que essa pessoa estava no local. Então, a comprovação que a pessoa está lá é o elemento de prova. E qual é a prova? O comprovante. O elemento de prova é aquilo que eu quero provar. Então, o que eu quero provar? Que determinada pessoa esteve em um lugar naquele determinado momento. E o que eu vou usar para provar isso? Uma prova. Então, meu argumento pode falar, ó, fulano estava em tal lugar, tal hora. Esse é o elemento de prova. Para que esse elemento de prova exista, eu tenho que ter uma prova, um comprovante que ela comprou algo naquele local. Isso é a prova, tá? Meio de prova é o instrumento pelo qual esse elemento é introduzido. É um instrumento. Então, a prova documental traz instrumentos para incluir um comprovante no processo. O que pode, o que não pode, o que é válido, o que não é válido. Fonte de prova é a pessoa ou coisa da qual se pode extrair o elemento de prova. Então, vejam, eu posso, para comprovar que uma pessoa esteve naquele lugar, olha só, elemento de prova, comprovar que a pessoa esteve naquele lugar. Eu posso utilizar como fonte uma pessoa que a viu naquele lugar, uma prova testemunhal. Ok? Meio de investigação é o procedimento para obter a prova. Então, nós vamos ver vários procedimentos aqui. O interrogatório, alguns falam que não é prova, tá? Não é um meio de investigação de prova, porque não constitui sim prova, tá? Vamos ver a busca e apreensão, enfim, nós vamos ver algum deles aqui. Objeto de prova são fatos principais ou secundários que reclamam uma apreciação e exigem uma comprovação, tá? Então são elementos, atirou, não atirou, tem vestígio de pólvora, não tem vestígio de pólvora, tem uma filmagem ou alguma comprovação, enfim, é o que vai provar, é o fato que reclama a apreciação, tá? Então olha só, objeto de prova ou elemento de prova são sinonímias nesse sentido. Alguns fatos não reclamam prova. Então veja, eu falei que a regra processual é, se você usa um argumento, ele tem que ser comprovado. Se você aponta para algum elemento de prova, você tem que comprová-lo com a prova. Então fulano estava em tal lugar, fulano efetuou um disparo, então tem que prová-lo, tá? Alguns fatos não reclamam, então fatos axiomáticos ou intuitivos, tá? São fatos evidentes. Pessoa morta atropelada por um caminhão, que não sobra nada, esmigalha a pessoa. Não precisa provar que a pessoa morreu, tá? É um fato evidente. Fatos notórios são fatos conhecidos na cultura de uma determinada sociedade. Então, é preciso provar que o fogo queima? Não há essa possibilidade, né? Não há, aliás, possibilidade tem, não há necessidade dessa comprovação, tá? Presunções legais, verdades decorrentes de mandamentos legais. Então, por exemplo, a presunção que menor de 18 é inimputável, a presunção que menor de 14 anos não pode praticar ato libidinoso, tá? Ou o coito também, não é? Então, é a impossibilidade, porque já se presume que não se pode. Então, não tem como provar, não, mas ela
sabia, enfim, a garota menor de 14, ela sabia, ela consentiu, então não se tem a possibilidade de provar porque é prevista em lei essa impossibilidade. Fatos inúteis que não interferem na decisão da causa. Então, se não interfere, não tem relevância probatória, só serve para protelar ou para postergar de alguma forma o processo. Então, esses fatos não reclamam provas, então não interferem na materialidade, na autoria ou nas circunstâncias do delito. Princípios que são aplicados aí às provas. Então, primeiro, princípio da não autoincriminação. Então, é conhecido também pelo brocardo aí, nemo tenetur si detegere. Então, olha só, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, ninguém é obrigado, olha só, eu vou começar pelo próximo e volto para esse slide. É o princípio da autoincriminação, fala que ninguém é obrigado a ter um comportamento ativo para a produção de provas. Olha só, comportamento ativo. Então, a pessoa participar de uma reconstituição. Então, a pessoa não é obrigada a participar da reconstituição, ativamente falando o que ela fez. Exame grafotécnico. Então, a previsão do código nosso é que o delegado intime a pessoa e a pessoa vai escrever um ditado para que ele possa pegar aquela letra da pessoa e comparar com documento fraudulento, por exemplo. Mas vejam, como é um comportamento ativo, a pessoa não é obrigada a participar. Exemplo clássico, olha, bafômetro. Ninguém é obrigado a soprar o bafômetro. Você estaria produzindo prova contra você mesmo. O ideal, repito, é beber e não dirigir, pegar um Uber, tá? Mas eventualmente a pessoa pega que tem ingerido bebida, ela não é obrigada a soprar o bafômetro, porque não é obrigada a produzir prova contra si mesmo, comportamento ativo. E olha que mais, não produzir nenhuma prova incriminadora. E olha a reclamação 2040 do STF, que fala? As provas invasivas, que elas são? Aquelas provas que dependem de ser retiradas aí de seu corpo. Então, por exemplo, retirar uma porção de sangue para fazer um exame de DNA, um fio de cabelo. Então, são provas invasivas, né? Pressupõe essa penetração ou violação ao seu organismo, tá? Implica na extração de parte do seu organismo. Então, não é permitido também por esse princípio. Ninguém é obrigado, a não ser que a pessoa queira voluntariamente, tá? Então, um exame de DNA para comparar dados, uma extração de sangue, de pelo, então, não é permitido, tá? Olha só, decorrência de uma série desses princípios, desse princípio interessante é o aviso de Miranda, que adora cair em prova, né? Miranda Rights, decorrente aí de um caso julgado na Suprema Corte dos Estados Unidos, tá? Então, Miranda aí foi autuado pela polícia, foi interrogado sem que ele fosse informado do direito ao silêncio e no interrogatório ele confessou, né? Confessou o crime. Então, o advogado recorreu à Suprema Corte e a Suprema Corte falou que não tem validade essa prova porque ela foi obtida sem avisar do direito à não incriminação que Miranda fazia jus como qualquer americano. Então, a partir daí, a Suprema Corte, olha só, 1966, caso Miranda versus Arizona. A partir daí, a Suprema Corte definiu que a polícia, sempre que prendesse alguém, ela informasse de todos os direitos, inclusive, principalmente aqueles relativos à quinta e sexta emenda, que primeiro é o direito ao silêncio, a não autoincriminação. Então a gente vê isso aí nos filmes americanos, né? O policial prende e fala, você tem direito a ficar calado, tudo que você falar pode ser usado contra você no tribunal. Então esse é o aviso de Miranda. Então, a Suprema Corte definiu um modo de agir das forças policiais nos Estados Unidos. Então, avisando dos direitos. E olha só que interessante. Quanto mais vulnerável, quanto menor é o entendimento do autuado, mais bem explicado deve ser, para que seja exercido em sua plenitude, tá? Então, o direito a ficar em silêncio e o direito a ter um defensor. Então, além de ficar em silêncio,
Caso haja confissão, tem que ser na presença de um defensor. Então vejam só, nós estamos falando de 1966 e um precedente, um Estado que tem um histórico de força na atuação policial, mas que garante também os direitos individuais, os direitos às liberdades individuais, que inclusive é o de não participar o acusado da sua própria acusação, tá? Que é um direito natural, ok? Então, Miranda Rights, bem interessante. Princípio do contraditório, eu já falei para vocês que a maior aplicação do contraditório diz respeito à produção probatória. Aliás, talvez seja a única, porque rebater argumentos sem prova não tem porquê, não é? Então veja só, contraditório é a exigência da exposição da prova à parte adversarial, à parte contrária, tá? Ainda que de forma diferida, para que a prova se qualifique. Então a prova só ganha a sua qualificação, ou como eu chamei lá atrás, a sua maturidade, apta a ser colhida pelo juiz quando exposta ao contraditório, dentro das regras processuais, tá? Publicidade das provas, que tem a ver com o contraditório, com o primeiro momento, né? Então é uma decorrência do contraditório, é a ideia de que não existe prova surpresa. Então nesse ponto aqui os filmes enganam, né? Aquela prova que chega de última hora, aquela prova surpresa que resolve o caso. Então não existe prova surpresa no processo penal brasileiro. Por quê? Porque a prova surpresa ela não seria exposta ao contraditório. Toda prova deve ser exposta ao contraditório. Para ser contraditada, precisa ser conhecida e, por isso, publicidade das provas. E unidade das provas. Olha só, ainda que as provas sejam produzidas por acusação e defesa, elas não são da acusação ou da defesa. A partir do momento que elas entram dentro do processo, elas são tanto da acusação quanto da defesa, podendo ser usadas pelas duas partes. Então não há prova da acusação ou prova da defesa, são provas do processo, que podem ser utilizadas como argumento da defesa ou como argumento da acusação da mesma forma. Princípio da oralidade, esse é um princípio meio mitológico no nosso processo, a gente não vê muito acontecer. Por quê? Porque o nosso processo, ainda que se pretenda oral, é um processo que normalmente é cartorário, é escrito. A maior parte dele é escrito. Então, ainda que os debates, no âmbito do processo, eles sejam feitos de forma oral, toda a construção probatória, ela é feita por escrito. Toda a construção probatória, ela é feita por escrito, tá? Então, a regra é essa. Mas vamos tentar extrair algo desse princípio. Olha só, ainda que a prova seja produzida e esteja materializada de forma oral, ainda que nosso sistema seja cartorário escrito, em sua maioria, vamos pensar por outro lado. O debate é feito oralmente. Os debates finais, os debates na produção, na instrução e julgamento são orais, e essa é a ideia. É a oralidade para o convencimento do juiz. Então, quem é o destinatário das provas é o juiz. Então, é a tentativa de utilizar os debates na exposição da prova ao contraditório para o convencimento do juiz. Identidade física do juiz. O juiz, então, se a prova é voltada para o juiz e os debates têm que ser orais, quem ouviu e presenciou os debates, ouviu, eu falo no sentido lato, viu, gente? Que o corpo fala, se expressa também, né? Então, o juiz que presenciou o debate da prova é aquele que tem que proferir a decisão. Tá? Então essa é a regra que pode ser eventualmente excepcionalizada, claro, o juiz fica doente, o juiz vem a falecer, o juiz se aposenta, pode acontecer, mas a ideia é que o juiz que presenciou, essa é a regra, presenciou os debates e a produção probatória, aliás, presenciou a exposição das provas ao contraditório, assim eu me sinto mais tranquilo, né? O juiz que presencia a exposição das provas ao contraditório é o juiz que tem que julgá-las, porque é aquele juiz que presenciou o correlacionamento da prova com os argumentos na exposição contraditória. Tá? Concentração, o debate das provas deve ser em uma única audiência. Essa é a regra, por isso que vocês vão ver lá na frente, que chama audiência una de instrução e julgamento. Então, a ideia é, o sistema funcionando perfeitamente deveria ser as provas
que já foram produzidas, são expostas ao contraditório, são debatidas na presença de um juiz que no mesmo ato que presencia esses debates orais, profere a sentença. Então, esse seria o processo ideal. Esse seria o processo ideal. No calor, de fato, dos momentos e no calor do convencimento do juiz, tá? Sistema de valoração. Então, o juiz decide com base em argumentos que são fundamentados em provas. Primeiro ponto. Mas como o juiz decide? Bom, nós temos alguns sistemas. O primeiro é o sistema tarifado. Não é adotado pelo Brasil, tá? É um sistema que já ficou no passado. É um sistema em que a lei traz o peso de cada prova. Então, olha, uma testemunha a favor vale 1 ponto, uma perícia vale 5, uma interceptação vale 10. Então, é uma tarifa e o juiz não tem liberdade para decidir, ele faz simplesmente cálculos para decidir quem ganhou e quem perdeu aí. Quem no sentido de argumentativamente, viu, gente? Qual argumento que ganhou e perdeu. Então, a prova tarifada, ela leva em conta a vinculação do magistrado a uma valoração legislativa. O juiz vira, então, a boca da lei, né? Sistema de persuasão racional, ou livre convencimento motivado, ou livre convencimento fundamentado, tá? Esse é o sistema regra do Brasil. É a ideia de que o juiz ele está livre para ser convencido da forma que ele entenda mais pertinente, desde que fundamente aquilo dentro do ordenamento jurídico, do que o ordenamento jurídico prevê. Então, olha só, nesse sistema, o juiz vai ser convencido intimamente, mas tem que exteriorizar o porquê desse convencimento, baseado no ordenamento jurídico, correlacionado com as provas trazidas no processo. Então, esse é o sistema regra. O juiz tem que fundamentar as decisões por força constitucional, por força do Código de Processo Penal, baseado em quê? Em argumentos, provas e ordenamento jurídico. Então, é um tripé. O juiz, para ter uma fundamentação válida, essa fundamentação tem que ser lastreada no nosso ordenamento jurídico, não pode ser externo, não pode usar o direito comparado. Então, tem que ter o tripé, ordenamento jurídico, então a fundamentação do juiz tem que ser baseada em leis que nós tenhamos aqui, seguindo a nossa pirâmide normativa, baseada em argumentos que tenham sido invocados pela acusação e defesa e nas provas que consubstanciam esses argumentos. Então, é um tripé que traz a validade de uma decisão. Quem quiser saber mais, eu trago mais detalhes sobre isso na nossa videoaula aí de decisões judiciais, que está também no nosso canal. E nós temos aí, excepcionalmente, no nosso sistema brasileiro, tá? O sistema da íntima convicção desmotivada. É o sistema utilizado, por exemplo, no tribunal do júri. Então, o jurado, pelo princípio do sigilo das votações, ele não precisa falar o porquê ele tomou aquela decisão. Alguns autores vão argumentar que é absolutamente contrário ao sistema inaugurado no Brasil, ao sistema que se pretende no Brasil, tá? Então, há essa divergência, mas a maioria entende como legal. Então, o sistema da íntima convicção. O jurado decide porque ele quer. E por isso, gente, nos argumentos invocados no tribunal do júri, eles podem ser até extrajurídicos. Por quê? Porque os jurados não vão estar adstritos a esse tripé que eu falei para vocês, que é a legalidade, provas e argumentação. Ele pode buscar só argumentação baseada fora da legalidade. Então, argumentos emocionais, religiosos e aí por diante. Quem quiser saber mais sobre o Tribunal do Júri, nós temos também 2 aulas aqui em nosso canal, tá? Gente, não adianta, as temáticas de processo e direito penal, elas estão todas correlacionadas. Por isso que a gente chama de sistema penal. Processo penal e direito penal estão intimamente relacionados, tá? A prova emprestada, olha só. A prova, via de regra, ela tem que ser produzida na persecução, seja no inquérito, seja no processo. Essa é a regra. Naquela linha de atuação estatal para coleta, reunião, produção e debate de provas que acontece entre o início da persecução e inquérito e a decisão transitada em julgado. Essa é a regra processual. Mas, excepcionalmente, se pode utilizar a prova de um processo ou outro.
é a chamada prova emprestada. Então, é a prova produzida em um processo diverso e aproveitada por reprodução documental. Então, utiliza-se a prova para quê? Para economia processual. Então, tem algumas regrinhas. Primeiro, deve-se observar o contraditório e a ampla defesa. E olha, gente, eu falo que tem algumas regrinhas, mas essa é a regra fundamental. Pode-se utilizar a prova emprestada desde que observado o contraditório e a ampla defesa. Pronto, nós temos inclusive uma súmula sobre isso. Deve ter sincronia de partes, olha só, deve ter sido produzida em face ao mesmo réu. Deve ser feita por meio autenticatório, então a certidão que autentique que aquela prova saiu de determinado processo e que já foi submetida ao contraditório, enfim, né? E não pode ser o único elemento de prova utilizado pelo juiz para a eventual condenação. Então, repito, a prova emprestada ela vem de outro processo, pode ter sido já submetida ao contraditório lá, mas vai ser submetida de novo aqui. E não pode ser o único elemento de prova. Tá? Nós temos que ter outros substratos probatórios. Bom, entrando aí na última parte do nosso tema dessa videoaula de hoje, a prova ilícita. A prova ilícita é inadmissível no nosso processo, olha aí, artigo 157, ela deve ser desentranhada, arrancada do processo. O problema é, criaram esse dispositivo e não falaram como desentranha da cabeça de quem já viu a prova. Então, olha só, fica aqui a reflexão. Como trazer efetividade ao desentranhamento da prova se ela já foi vista, por exemplo, por um jurado no tribunal do júri? Né? E o jurado, por exemplo, o jurado, como vocês viram, ele não precisa fundamentar a sua decisão. Então, vem que há uma impossibilidade de retirar da cabeça dele. Por isso, na lei anticrime foi trazido o parágrafo 5º. Olha só, parágrafo 5º fala que o juiz que conhecer de conteúdo de prova declarado inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão. Vale para os jurados também? Valeria. Valeria se não estivesse suspenso, olha só, por decisão do STF. Então vejam só, repetindo, o juiz que conhecer o conteúdo da prova ilícita não poderá proferir sentença, exatamente por isso. Porque, olha, desentranha a prova, mas não desentranha o que você viu. Não tem como ter aquela maquininha do MIB que apaga a memória. Então, quem viu a prova vai ser contaminado em sua decisão. Isso é inevitável. Isso não é por má fé. A teoria da dissonância cognitiva, ela explica bem isso. Então, não é má fé. Não é isso, não se trata disso. É uma questão demasiadamente humana. Então, o parágrafo 5, ele revisitou um parágrafo que existia e foi vetado na construção desse dispositivo. Mas, olha só, foi suspenso pelo ministro Fux como parte da liminar que suspendeu parte dos dispositivos da lei anticrime, tá? Na ação direta de inconstitucionalidade 6299 do DF. Então, não está valendo, tá? Então, o juiz que tem contato com a prova ilícita ou o jurado, ele pode julgar tranquilamente, desde que a prova seja desentranhada. Agora, imaginem só falando para o jurado, né? Olha só, jurados, vocês viram essa prova que comprovaria cabalmente a culpa, mas finjam que ela não existe na decisão de vocês. Não vejo efetividade, tá? Beleza, prova ilícita, a doutrina divide entre prova ilícita e prova ilegítima, na verdade. Prova ilícita é o que nós estamos estudando aqui, é a que viola direito material, penal ou constitucional. Por exemplo, ingressar em residência sem autorização judicial em casos que não seja flagrante. É um exemplo, tá? Então viola direitos. Gravação clandestina, né? Arapongagem, por exemplo. Confissão mediante tortura e aí por diante, tá? Em regra, é produzida externa ao processo e depois é trazida para dentro do processo. Se for juntada aos autos, vai ter que ser desentranhada, como eu falei aqui no momento anterior, e como é a previsão do nosso artigo 157. Então, vão ser desentranhados. Essa é a prova ilícita, é o tema que nós estamos estudando. O que a doutrina chama de prova ilegítima, na verdade, trata-se de nulidade. Então, a nulidade é o descumprimento de uma regra processual, o descumprimento de uma formalidade processual.
Então, o descumprimento de uma formalidade é chamado nulidade, mas alguns chamam também de prova ilegítima. Então, por exemplo, a oitiva da testemunha é feita no sistema cross-examination, nós vamos ver. Então, é o exame cruzado. Uma parte pergunta, outra parte pergunta e subsidiariamente o juiz pergunta. Se for subvertida essa lógica processual na produção de prova, estaria-se diante de uma nulidade ou uma prova ilegítima. Então, vai se aplicar aí a teoria das nulidades, tá? Teoria da ilicitude da prova, então, para a gente finalizar, está no artigo 157, o Brasil adotou a teoria dos frutos da árvore envenenada. Tá? O Brasil adotou lá no artigo 157 parágrafos. Nos seus parágrafos, teoria do fruto da árvore envenenada. Qual que é essa teoria? Olha só, uma prova decorrente de outra que foi colhida ilicitamente, ela está maculada com aquela ilicitude. O precedente é de 1920, da Suprema Corte dos Estados Unidos. E olha só, eu me pego hoje vendo gente discutindo, especialistas em redes sociais discutindo, por exemplo, a ilicitude da prova. Se a prova é ilícita, então, se um homem pega a mulher o traindo, só que o vídeo que ele viu isso é ilícito, então a mulher não traiu. Gente, é uma mistura de alhos com bugalhos, né? Esses especialistas de redes sociais são maravilhosos, né? No seu exercício aí imaginativo, mas são péssimos no sistema processual. Então vejam só, isso é uma discussão que alguns querem fazer hoje, em pleno século XXI, que nos Estados Unidos já estava sedimentado lá em 1920, gente. 1920. Entendem isso? Então olha só, a prova ilícita ela não é utilizada, isso é óbvio, e a que decorre dela também não. E aí, para não falar que eu só trato de precedentes dos Estados Unidos, vou tratar um precedente aqui do STF. Veja só, ministro Celso de Mello. Olha o que ele fala. A busca e apreensão ilícita, olha o caso hipotético, uma busca e apreensão ilícita em que indique, na busca e apreensão, que uma testemunha ocular, há uma testemunha ocular do crime. Beleza, então olha só, entraram na casa de alguém ilicitamente, dentro da casa identificaram que há uma testemunha ocular. E aí intimam a testemunha e produz a prova. Então vejam, só conseguiram chegar na testemunha por conta de uma prova ilícita. Então essa testemunha, ela foi envenenada, porque ela é um fruto de quê? Daquele ingresso ilícito na casa. Pois bem, olha lá o que o ministro Celso de Mello nos fala. Existindo prova ilícita, as demais provas dela, mesmo que formalmente perfeitas, estarão maculadas no seu nascedouro, conforme entendimento também dos tribunais superiores, tá? Então, vejam só, esse é o entendimento no Brasil. Então, a prova que decorre daquela ilícita também se torna ilícita aí por derivação. Nos parágrafos do 157, tem algumas mitigações à teoria do fruto da árvore envenenada. Olha só quais são. Teoria da prova absolutamente independente. Então, a ilicitude da prova só contamina as provas diretamente decorrentes dela. Como? Então, olha só. Suponhamos que um inquérito tem uma prova que foi obtida através de uma busca e apreensão ilegal. Entraram numa casa e lá dentro acharam uma carta que comprova um crime. Então, a carta confessando o crime. Acho que nem existe carta mais hoje, né? Ninguém nem escreve à mão hoje, né? Mas beleza, encontraram uma carta confessando o crime. Beleza. E outra prova, que não tem nenhuma relação com essa, foi pedido a interceptação telefônica. E na interceptação, o acusado fala, olha, inclusive eu escrevi uma carta confessando que eu cometi um crime. E de fato eu cometi. Então vejam, não precisa nem utilizar essa prova, pode utilizar outra. Mas se as duas seguissem no inquérito, essa prova ilícita seria desentranhada e essa, que é absolutamente independente, não seria contaminada. O que significa dizer? Que não é porque uma prova ilícita ingressou no processo que o processo inteiro está contaminado ou que o inquérito inteiro está contaminado. Só aquela e as derivadas delas que vão ser desentranhadas do processo. Descoberta inevitável. Aquela prova decorrente da ilícita
que teria a descoberta inevitável, ou até a prova ilícita, que seria inevitável a sua descoberta, tá? Ela torna-se ilícita. Eu vou dar um exemplo. Suponhamos que no quintal de uma casa de 20 metros por 20 metros quadrados, 100 metros quadrados, vamos colocar mais. O quintal de uma casa de 100 metros quadrados esteja enterrado uma droga. A polícia traz cães farejadores, começa a enterrar, cavar e buscar, enfim, uma hora encontraria aquela droga, nem que demorasse o dia inteiro fazendo buscas. Mas um policial engraçadinho, mais afoito, foi lá para dentro, bateu no proprietário da casa e ele falou, está aqui, e apontou. Vejam só, o policial vai responder pela tortura, enfim, por todos os atos que ele praticou. Mas aquela prova não se torna ilícita porque ela seria descoberta de qualquer forma. Então, essa é a teoria da descoberta inevitável. Teoria da contaminação expurgada, tá? Essas três não são adotadas no Brasil. É a teoria de que se o vínculo entre a prova ilícita e a lícita for muito efêmero, ele é cortado e essa prova decorrente da ilícita, por ter o vínculo efêmero, ela é expurgada. Teoria da boa-fé, essa eu acho até engraçado, né? Porque a gente tem aquele ditado que, né, enfim, de boa-fé o inferno tá cheio, enfim, né? Para mim ela é um total absurdo, ainda bem que não é utilizada no Brasil, mas é utilizada nos Estados Unidos. Então, olha só, mitiga-se a ilicitude da prova se o agente que coletou essa prova acreditou estar agindo diante da lei. Então, olha só, o agente dá umas porradas em alguém acreditando que aquilo é um método lícito para obter uma determinada prova. E por isso expurga-se a ilicitude da prova, tá? É a chamada teoria da boa-fé. É uma espécie de erro de proibição, né? O agente policial não sabia que era ilícito, achava que era correto, enfim, na valoração que ele tem paralela aí do evento. Então, não é aceito no direito brasileiro. E teoria da exclusão da ilicitude, né? Que decorre, essa aqui é utilizada também no Brasil somente para defesa. Então vejam só, exclusão da ilicitude, né? É a prova produzida como meio de defesa, ainda que ilícita, ela pode ser utilizada no processo. Então olha só, eu trouxe um exemplo. Uma pessoa que está sendo acusada de ter cometido um homicídio, porque ela é parecida com a pessoa que realmente cometeu. Todas as testemunhas acreditam que foi ela, porque estava meio escuro no dia. Só que ela passa por uma casa e percebe que aquela casa tem uma câmera muito boa na porta. E aquela casa fica em frente aonde aconteceu o crime. Essa pessoa, através do advogado, pede gravação para esse proprietário da casa, é requisitado. Bom, e o proprietário fala que não existe mais a gravação. Só que, olha a história, novela, né? Só que a pessoa descobre que tem a gravação escondida, mas o proprietário não quer mostrá-la à justiça. Então, invade a casa, essa pessoa invade a casa, uma hora que o proprietário não está, furta essa prova e apresenta em juízo. Vejam, é um crime de furto, tá? A prova, então, foi colhida ilicitamente, porque foi através da invasão de domicílio, não é? Quais vão ser as consequências? A prova vai poder ser usada só para defesa, tá? Não para condenar de fraude ao processo do acusado, enfim, e quem cometeu o crime vai responder por aquele crime de invasão de domicílio. Mas a prova vai se tornar lícita por conta da exclusão dessa ilicitude, por ela ter sido cometida em uma espécie de excludente de ilicitude. Perfeito? Bom, pessoal, aqui a gente encerra. Na próxima aula nós vamos ter, no próximo vídeo aula, nas próximas aulas, na verdade, tá? Nós vamos ter aí provas em espécie. Então a gente vai estudar primeiro o corpo de delito, em uma aula, que vai tratar da cadeia de custódia, que foi trazida no pacote anticrime, e cadeia de custódia, perícias em geral, enfim, corpo de delito, tá? E todas as subespécies que nós temos ali no Código de Processo Penal, e depois nós vamos ver em uma outra videoaula as provas em espécie. Então, nos vemos na próxima aula e nos encontramos em breve. Forte abraço a todos.